Eu, quando entrei, eu nem mestrado tinha, eu tinha apenas um curso de especialização. Depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, todos numa linha de pesquisa educacional, onde eu trabalhava com a formação de jornalistas, que é o que realmente me incentivou, me levou a ficar tanto tempo em sala de aula, foi formar profissionais de jornalismo. Quantos? Hoje em dia eu nem sei, mas eu sei que passam de milhares, isso mesmo. Então, é uma conta grande que eu nem sei fechar mais, mas que me enche de orgulho. Ixi, e aí não tem nada. Eu acho que eu só não fui diretora da FIC, o resto... mas eu fui assessora de comunicação da universidade. O meu maior orgulho foi trabalhar com os estudantes, formar futuros profissionais em jornalismo. É isso que valeu, né? Tanto esforço, tanta dedicação para a sala de aula, tanto estudo. Porque hoje eu tenho certeza que quando eu encontro estudantes que ainda me chamam de professora, mesmo tendo estudado comigo há 30 anos, é porque de alguma forma eu coloquei algum tijolinho ali na formação dessa pessoa. E para professor, não tem nada que dê mais orgulho do que ser chamado de professor. Eu costumo dizer que se conselho fosse bom a gente não dava, vendia, mas podendo conversar com eles, eu diria que é só fazer com muito amor que dá certo. Não tem jeito de dar errado. Fazer as coisas com vontade. A universidade é imensa, oferece muitas oportunidades, mas se ficar sentado dentro da sala de aula, na carteira, esperando a oportunidade, elas podem até vir por meio de um aviso, de um convite, de um curso de extensão, de um estágio, mas quem procura, acha, principalmente dentro da universidade. Hoje é um privilégio estudar numa universidade como essa e devolvam para a sociedade tudo que vocês puderem. A minha vida aqui na FIC, no Departamento de Comunicação, depois na FACOM e agora FIC, eu passei mais da metade da minha vida dentro da universidade. Então, eu tenho uma gratidão enorme pela universidade, porque aqui eu fiz a minha vida, né? E aqui eu fiz grandes amigos, inclusive até hoje eu ainda tenho grandes amigos aqui dentro. Quando eu deixei a direção, nós éramos 35 professores. Hoje a FIC tem mais de 60, então ela duplicou de tamanho, né? Então eu já não conheço a maioria. Mas a FIC fez muita história e a gente pôde fazer muita coisa aqui dentro da UFG. Então, e a vida, mesmo aposentada, ela circula, ela está quase que em função da UFG. Ixi, aí falar da experiência da gente não é fácil, né? Eu acho que eu soube aproveitar a minha passagem pela UFG, as oportunidades que ela me ofereceu, né? Quando surgiu a oportunidade de eu ir para a rádio, que não tinha ninguém que pudesse coordenar o trabalho no rádio, na rádio universitária, hoje a Rádio UFG, eu fui para lá. Então, essa experiência para mim foi riquíssima, porque eu pude coordenar um grupo grande de alunos de jornalismo e de radialismo, que era o curso também que existia na época, que depois fechou, e nós assumimos 6 horas de programação diária no rádio.
tudo feito pelos alunos, né? E eu coordenava esse grupo. Então isso me deu um orgulho muito grande de ter realizado e deixei, né, um pequeno legado aí que muitos profissionais que estão no mercado, depois até eu coordenei simultaneamente o centro de eventos, né? Então essas colações de grau que tem hoje, do jeito que esse modelo que está aí, foi implantado nesse período, porque foi nesse período que foi construído o centro de eventos, e as colações de grau, eu acredito que vocês têm informação, né? Que colação de grau na UFG, ela é grátis, então isso depois foi copiado por outras universidades, e isso mostrou um outro lado da UFG, que por ser uma universidade pública, porque aqui o aluno, na hora da colação de grau, a gente sabia que tinha gente que gastava tudo que não tinha, né? Foi uma proposta assim, que resultou numa atitude democrática, porque não interessava o curso do aluno, se ele era de curso da elite ou o curso mais simples, não quer dizer que não tenha sua importância, todos tinham o mesmo tratamento. Isso aí, para mim, esse foi, eu considero essas duas experiências da rádio e depois 2006, 2013, no reitorado do professor Edivar, duas experiências que me marcaram muito. O que eu considero que o mais importante é que hoje, às vezes, as pessoas, os professores estão muito mais voltados para a pesquisa do que para a graduação em si, né? Mas é o sistema hoje implantado nas públicas, né? Há uma cobrança muito grande, ele tem que produzir, inclusive para progredir na carreira, né? Eu acho que eles têm que continuar fazendo pesquisa, fazendo extensão, fazendo ensino e participando, inclusive, da parte administrativa também, que tem sua importância, né? Porque isso resulta em conteúdo que volta para a sala de aula. Você produz um conhecimento novo, esse conhecimento vai para a sala de aula. Então, eu acho que professores têm que continuar. Agora, quanto aos alunos, eu não tenho ideia hoje como é que está, não sei nem se eu me adaptaria na sala de aula hoje com a internet, então fica meio difícil. Mas o que eu posso reforçar é que, até citando minha mãe, né, que ela trouxe a gente para Goiânia e ela falava para a gente, o saber não ocupa lugar. Quer dizer, o conhecimento não ocupa lugar na sua cabeça, você sempre tem espaço para aprender mais coisas. Então, eu acho que o que eu sugiro para os alunos é que busquem mais informação, busquem mais conhecimento. Agora, você tendo bagagem, você tendo conhecimento, você tendo fontes de pesquisa, você tem chance de ir muito mais longe e não ficar muito preocupado só com o verniz. A FIC significa uma continuidade de um investimento numa profissão, né? Eu comecei a trabalhar, ainda jovenzinha, com 18 anos, no CNPq, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E o CNPq mudou muito minha perspectiva de o que era uma profissão e que profissão eu queria. Então, lá no CNPq, eu investi na minha formação, fiz graduação, fiz mestrado e fiz doutorado. E eu fiquei lotada muito tempo na pró-reitoria de graduação, ainda com vínculo no CNPq. Depois de um certo tempo, apareceu a oportunidade de fazer um concurso na biblioteconomia, na UFG, e aí eu tive a honra de passar e de fazer parte do quadro docente da UFG e da FIC. Isso uns 23, 24 anos atrás. Olha, quando pergunta para o professor o que ele mais se orgulha, é complicado, porque a gente está sempre querendo o próximo passo, né? A gente está sempre indo em frente, porque pesquisa é aquela coisa, e ensino é aquela coisa que nunca termina, né? Então, deixa-me ver o que mais me orgulha nessa minha trajetória. Eu acho que foi que de certa forma eu deixei minha marca na FIC. Eu fui uma das primeiras na FIC a investir
em EAD. Nós conseguimos aqui na UFG criar o primeiro curso de especialização em letramento informacional, acho que curso que até hoje ainda persiste, né? Então, eu acho que deixei essa marca lá na FIC. Mas o que mais me orgulha é de ter feito parte de um grupo, o grupo da Biblioteconomia, professores muito diferentes, professores com perspectivas muito diferentes. Nós pensamos diferente, mas nós nos respeitamos. Então isso me dá orgulho de ter feito parte desse grupo que pensa diferente, mas se respeita. Isso é a biblioteconomia, a marca da biblioteconomia. Para os professores, a vida é mais do que currículo Lattes, né? E para os alunos, tem um percurso muito bonito e que a FIC proporcione que vocês realizem o que vocês planejaram, que deem para vocês aqueles que vocês foram buscar lá na universidade. Bom, a FIC é um complemento da história da minha vida. Eu vim para a FIC, fiz concurso, eu sendo de 2 áreas, e no entanto eu fiz concurso aqui na FIC, e aqui eu fiquei. Mas como assim? É porque ao mesmo tempo que eu fazia letras, eu era publicitário. Por 36 anos eu fui redator de propaganda e diretor de criação em agências de Goiânia e São Paulo. Porque aí eu queria trabalhar com as áreas de conhecimento que se cruzam, literatura e comunicação, que é a base da minha pesquisa. Literatura, comunicação e consumo. Aí eu fiz concurso na FIC, fui muito bem acolhido e vim para o curso de publicidade e propaganda, porque eu trazia a experiência fiz concurso, inclusive foi para a área de criação e produção, isso que vocês estão fazendo comigo. E aqui eu participei da construção de toda uma história. O curso era muito novo, eu fui o primeiro professor que, na verdade, tinha uma prática profissional, os outros não tiveram a oportunidade da prática profissional, e aí eu vim ser professor de criação e produção. Quer dizer, ao longo da minha vida, eu fui sendo precursor, criando muita coisa, porque o ambiente estava novo, estava inóspito, você tinha que criar. A FIC, que então era Facomb, ela não tinha pós-graduação, e a ideia que se tinha dos professores mais antigos é que não podia ter pós-graduação, porque tinha que fortalecer a graduação. Olha, qual a melhor forma de você fortalecer a graduação? Tendo uma pós-graduação, porque aí os alunos vão se dedicar mais à pesquisa. E aí passei por todas essas etapas. Então, vir para a FIC, ela significou a minha afirmação profissional no campo da pesquisa e do ensino. Até um dia uma aluna, que depois ela fez mestrado, ela me perguntou, porque eu nas aulas de criação, eu mostrava o meu portfólio, os vídeos e os anúncios com os quais eu havia ganhado os prêmios, para mostrar. Esse professor que está ensinando aqui, fez e faz. Eu ainda tinha muita inserção nas agências de publicidade. Aí a aluna falou assim: professor, o senhor com todo esse currículo, o senhor está perdendo tempo de vir aqui dar aula? Por quê? Eu falei: não, minha filha, eu cansei de fazer os anúncios e agora eu prefiro fazer a reflexão sobre o ato da comunicação e ajudar os alunos a saírem melhor do que eu entrei. Sair da faculdade e ir para o mercado de trabalho melhor do que quando eu entrei, porque eu não tinha essa base teórica que vocês estão adquirindo aqui. Então a FIC me ajudou, eu me considero um vitorioso. Cometi erros? Sim, mas sempre no intuito de construir.
Quem não comete erro é quem não faz. A gente tem que ter humildade de refazer a trajetória e sempre trabalhar em grupo. Então aqui eu tive, durante 26 anos, grandes embates, grandes amigos. E ajudamos a construir um pouco dessa história. E fico feliz de vocês estarem aqui dando continuidade, tá bom? O meu orgulho maior foi de receber alunos que eram assim, tão novinhos, tão inseguros e que se empenharam tanto. E hoje eu tenho a Nayara, por exemplo, que é uma das redatoras, diretoras de criação mais importantes da publicidade brasileira. Ela dentre tantos outros que foram meus alunos de criação publicitária. E eu procurei encaminhar todos os alunos que merecem. Quando eu defendi a minha tese de doutorado na PUC do Rio, que foi doutorado em teoria da literatura, eu abracei meu orientador e disse: o que eu posso fazer para agradecer o que você fez por mim nessa trajetória de 4 anos? Ele falou: por mim você não vai fazer nada. Você vai fazer pelos alunos que você tiver e que forem merecedores do seu apoio. E aí aquilo eu carreguei para mim. Todo aluno que fazia por merecer, ele tinha meu apoio para poder crescer. Então, você tem que primeiro acreditar nos alunos. Você aprende, o aluno malandro, ele te engana como amigos, o namorado vai te enganar por um certo tempo, depois não. Porque toda relação, gente, tem que ser na base da confiança. Se não for assim, não vale a pena. Então, aquele aluno que vale a pena, você tem que se aproximar de quem é um bom aluno. Se você se juntar com um cara que é festeiro demais, que bebe demais, ele acaba te desviando, né? Então, essa para mim, acho que o meu maior legado foi de ajudar os alunos a crescerem e fazer a inserção deles no mercado. E ter contribuído para a criação da especialização, do mestrado e doutorado da Faculdade de Comunicação. O conselho aos novos professores e estudantes, bom, que os professores sejam exigentes, porque um professor que é muito indulgente é aquele professor que não quer que você cresça. O indulgente é aquele que não cobra de você. Tem professor que sequer lê o trabalho do aluno. O professor que é aquele que mais cobra, às vezes vocês desprezam ele, falam mal dele, avaliam mal. Mas se ele é aquele professor que... Você sabe que quando o professor preparou a aula. Você sabe. E a gente sabe quando o aluno faz uma pergunta de quem não leu o texto. E aí eu cobrava dos alunos também. Agora, os alunos percebem que quando o professor não leva a sério o seu trabalho, ele passa a desacreditar o professor também. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: tudo que tiver que fazer, faça para valer. Todo dia você se dedicar. Lembrar o seguinte: qual que é a sua profissão? Estudante. Eu sou estudante. Qual que é a minha profissão? Sou professor. Os alunos, não, professor, o senhor exige que seja chamado de doutor? Eu falei: não, sou professor. Doutor é na hora de uma banca, na hora de uma solenidade, na hora de assinar um texto, que eu tenho que ter a responsabilidade de doutor. Tem que ter essa percepção. Eu só tenho esse tempo para fazer aqui. E tudo que vai fazer bem feito. Tem que ser o melhor filho possível, o melhor amigo possível, fazer tudo melhor.